Hoje a gente vai utilizar o Romeu e Julieta apenas de exemplo para uma discussão muito maior que eu quero trazer aqui com vocês hoje. A gente conhece, e você não precisa ler o livro para continuar nesse papo aqui comigo, acho que todo mundo conhece a história desse jovem casal que se apaixonam intempestivamente e que resolvem casar escondido dos seus pais e que, por conta de uma série de coisas equivocadas e mensagens que não chegam, eles acabam morrendo, e essa é a grande tragédia aí do Shakespeare. Mas eu não quero falar sobre Romeu e Julieta, se eles estão certos, se eles estão errados, se bem que eu vou passar por isso um pouquinho, pensando melhor. Mas eu não quero me ater ao livro em si e talvez a mensagem que eu tiro dele e que talvez faça sentido para você, e que para mim a grande mensagem, apesar de tudo, é a de que não devemos nos entregar aos prazeres imediatos. Isso pode parecer óbvio, mas sabe aquele dia que você tá meio cansado, meio esgotado e você fala: hoje eu mereço uma pizza? Hoje eu mereço aquele sushi bem gostoso? Eu trabalhei até tarde, tive que lidar com um cliente chato, tive que entregar um relatório que eu não queria fazer hoje, tive que refazer um trabalho, então deixa aqui, eu vou abrir mão da minha academia, eu vou abrir mão da minha caminhada, eu vou abrir mão de ler porque eu tô cansada, né? Minha cabeça tá cansada, mas eu vou assistir aqui 15 minutos de TikTok, 15 minutos de Reel, e não, eu não estou fazendo uma crítica que você não pode descansar, que você não pode ter o teu momento ali de lazer, de coisas para você fazer, coisas que não são produtivas, mas qual é a proporção dos momentos em que você faz coisas que não são produtivas por conta de uma intenção ou por conta de você só ter largado a mão e não querer mais lidar com as coisas, e que isso para mim é problemático. Você não enfrentar as coisas de cara, você não lidar com os problemas, você não ir falar com o pai da pessoa com quem você está apaixonada e pedi-la propriamente em casamento, ter que fazer isso por meios escujos. Então isso para mim é um grande problema. E esse livro, nessa peça do Shakespeare, dialoga com a nossa vida no dia a dia de hoje. Então, quantas vezes a gente escolhe uma recompensa imediata a uma de longo prazo? Eu, pessoalmente, inúmeras vezes. Inúmeras vezes eu tô cansada, chego no final do dia, eu não quero cozinhar, não tem comida pronta, e olho pro meu marido e falo: vamos pedir um delivery? E ele apoia, mas esse não é o ponto. E eu acho que esse é um grande momento da nossa civilização, da humanidade como um todo, e a gente pode falar aqui dos mimados de dopamina, né, que é aqueles mimados de querer recompensas, de querer estar motivado a todo momento a fazer as coisas, mas não é bem por aí que eu quero ir também. Mas a gente tá em uma civilização, em uma sociedade cada vez mais imediatista, e eu acho que a gente pouco reflete sobre isso, sabe? Então eu me peguei esses dias assistindo um vídeo e eu tava incomodada porque a pessoa não desenrolava a ideia e ia pra tudo quanto é canto, e talvez eu esteja fazendo a mesma coisa nesse vídeo aqui, e ela não chegava no ponto que ela queria desenvolver. Posso sim questionar a retórica da pessoa, como que ela explana as ideias? Posso, mas eu percebi na verdade que eu estava com muito mais um desconforto de parar, respirar e esperar as coisas acontecerem no tempo que elas têm que acontecer. O mesmo se aplica quando eu comecei a fazer as páginas matinais, e eu tinha toda uma sensação de que eu vou perder tempo fazendo isso. Eu vou perder tempo de leitura fazendo isso, eu poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas, ou até mesmo a ansiedade que eu tenho de quando eu de fato estou escrevendo, porque a minha mão, ela não acompanha o meu fluxo de pensamentos. Então, toda vez que eu escrevo, eu tenho que optar por algo para colocar no papel, porque a minha mão não dá conta de fazer tudo isso ao mesmo tempo. E é uma escolha que eu faço. É uma escolha escrever à mão. Se eu escrevesse no computador, seria muito mais rápido. Talvez eu escrevesse muito mais coisa. Mas é pela necessidade de desacelerar, de fazer escolhas, de esperar a minha mão acompanhar o meu pensamento, desacelerar o meu pensamento, na verdade, para que ele acompanhe minha mão, para que as ideias fluam. É focar no longo prazo e não focar no prazer imediato. Isso é extremamente difícil de fazer, extremamente difícil para fazer, principalmente se você é um jovem, se você é uma pessoa que ainda está com o seu cérebro em desenvolvimento, em formação, que a gente tem dados científicos que o nosso cérebro ele vai terminar a sua formação ali pelos 24, 25 anos. Então, gente, por mais que eu pessoalmente considere que o Romeu e Julieta fizeram uma grande cagada, eles eram jovens.
E sim, a gente não pode passar pano para tudo que é jovem, etc. Mas se nós, em uma sociedade civilizada do jeito que a gente vive hoje, informatizada, com tecnologia, com informação na mão a todo momento, se a gente não consegue recusar um delivery num dia que você tá um pouco mais cansado, ou você não consegue recusar aquela cerveja no happy hour que todo mundo faz uma pressão em você ali, poxa, não vai beber hoje, você fica constrangido em falar que não, você acaba pegando aquele chopp. Quem dirá Romeu e Julieta, no alto dos seus 13 e 14 anos, com os hormônios à flor da pele, e sim, eles optaram por um prazer imediato em detrimento de uma conquista a longo prazo, porque eles poderiam talvez ter conduzido as coisas de forma diferente, mas a gente também não poderia talvez conduzir a nossa vida de forma diferente? São reflexões que pipocam na minha cabeça constantemente e é muito difícil fazer isso. E é importante a gente fazer uma autoanálise constante para perceber se isso de fato está acontecendo ou não. E as formas com que a gente pode fazer é tentar negociar com a gente mesmo, sabe? Então, poxa, foi cansativo? Foi cansativo, mas ao invés de eu pedir uma pizza hoje que eu tô cansada e que provavelmente amanhã eu vou estar com um sentimento de culpa por conta disso, porque eu não deveria ter pedido, sair um pouco da dieta, tô quebrando o meu planejado comigo mesmo, o que a gente pode fazer é, então eu vou no final de semana, em vez de pedir um delivery, vou sair com um amigo, vou passear, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então você posterga um pouco aquela recompensa e você vai dando sinais pro teu cérebro aos poucos que ele não precisa de recompensa imediata. E isso é muito difícil, principalmente quando eu comentei, a gente tem Reels ao acesso da nossa mão, que você passa de um para outro e sempre vai ter um cachorrinho, um gatinho fofinho, fazendo alguma coisa engraçadinha, te tirando risada. Então, eu acho que o perigo da gente fazer isso é que a gente acaba ficando também com o nosso limiar de paciência muito baixo, tá? Então, por que eu digo isso? Aquela reunião de trabalho, que às vezes ela sim poderia ser um e-mail, mas ela não é um e-mail, você precisa estar presente ali, você precisa estar focado para entender o que está acontecendo, para você não ser aquele cara que termina a reunião e vai perguntar pro coleguinha o que ficou combinado, porque isso não é profissional. Então, é importante a gente postergar essas recompensas para que a gente esteja mais paciente no aqui e agora, porque senão a gente sempre vai ficar, quero recompensa, quero satisfação, quero prazer, quero alguma coisa que me entretenha, quero mexer no Instagram, quero mexer no Stories, quero mexer naquilo. E a gente entra num ciclo vicioso. Tá? Então, acho que esse é um dos principais problemas em relação a isso. E, além disso, a gente pode tentar racionalizar também o que a gente ganha com essa recompensa imediata, além da recompensa imediata. O que você aprendeu, o que você construiu, o que você consolidou, que conquista que isso te trouxe. Então, a gente pode pensar no, por exemplo, né, você, ao invés de estar prestando atenção na reunião, tá com o celular aqui do lado, passando o Reel. Você, além de não estar sendo profissional, porque você deveria estar prestando atenção naquela reunião, que sim, você precisa estar ali de corpo e mente presente, isso faz parte de ser adulto, mas além disso, você não está contribuindo, então a forma com que as pessoas vão te ver pode ser negativa. Além disso, você pode não estar aprendendo algo importante para você melhorar o seu trabalho daqui para frente. Você pode estar deixando de contribuir com seus colegas. Eu tô pegando um exemplo aqui muito pontual para falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo eu não quero limpar a casa hoje, mas eu quero assistir esse dorama. Vem do mesmo universo. Quando você termina um dorama, você termina assim com aquele sentimento de ter visto uma coisa fofa, bonita, emocionante, tudo isso que faz parte. Você desliga a tela, você olha pra casa, vai ter que dormir num lugar sujo, que você não limpou, que você não teve esmero, que você não fez nada disso. Então, as consequências disso, elas são maiores. As consequências negativas são maiores. O mesmo exemplo que eu trouxe da pizza. Por que a gente opta por pedir o delivery hoje, sendo que a gente está rompendo um combinado que a gente fez com a gente mesmo e amanhã a gente vai sentir culpa? Eu não tô querendo entrar aqui numa discussão de dietas restritivas, de nada disso. Mas sabe quando você só tá tentando fazer escolhas melhores para tua alimentação? Em vez de você pedir lá um hambúrguer, você vai pedir uma salada? Então, por que a gente não tenta conciliar essas coisas? Eu acho que a nossa cabeça, ela deixou de ser programada para isso e a gente não se percebe. A gente questiona tanto as pessoas que, vão e traem. Esse é um ótimo exemplo também de traição, porque a pessoa escolheu ceder ao instinto momentâneo, carnal,
a postergar um prazer, a postergar, optar por não ter aquele prazer imediato, focando no longo prazo da sua própria relação. É o mesmo mecanismo de pensamento que a gente pode extrapolar para diversas outras áreas. E para mim, eu acho que o que mais me pega também, gente, é que nós somos seres racionais, conscientes, dotados de inteligência, de introspecção, de raciocínio lógico. E mesmo hoje a gente acaba sendo feito de marionete desses tantos outros mecanismos que acometem a nossa vida, que acometem a nossa mentalidade, que acometem os nossos hábitos. O que foi, meu amor? Pra mim, isso é não ter rédea sobre a minha própria vida. E você não precisa concordar comigo, tá tudo bem, a gente pode continuar amigo. A gente pode continuar lanchando junto no recreio. Eu fico muito me questionando, cara, por que eu não consigo optar por não pedir um delivery hoje? Que força é essa? Que poder é esse externo que exerce na minha vida que eu não consigo levantar a bunda do sofá e fazer nem que seja um macarrão simples? E cortar um alface, e cortar um tomate. Que força é essa? Que força é essa que eu dou para esta outra coisa me dominar e me manipular e eu depois me sentir mal? Então, eu acho que a gente precisa, às vezes, olhar para as forças que a gente permite nos manipular. E que aí a gente entra no processo da autossabotagem, a gente entra na procrastinação, a gente entra em tantas outras coisas que a gente pode abordar em outros vídeos, mas não nesse. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigada. Fica a indicação da peça, então, do Romeu e Julieta do Shakespeare. Quero agradecer, como sempre, os membros da Biblioteca Secreta que fazem a diferença no meu dia a dia. Eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal.